Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Live 12/28, hoje quinta-feira, né? Dia 27 de janeiro de 22. Graças a Deus, um dia abençoado, verão, calor, né? É muito bom, é tudo muito bom, né? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então houve o tempo do inverno, mas agora chegou esse calorão, e agora é hora do pessoal começar a reclamar. Ai, que calor, ai, que calor, ai, que calor, né? Porque o povo reclama de tudo. Uma hora reclama do frio, outra hora a gente reclama do que tá calor demais, mas é bom demais, né? Calor é gostoso e tem a sua parte boa também. Feliz hoje com tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas. A Gisele já chegou, Deus abençoe sua vida, linda. Deus abençoe, que o Senhor esteja contigo sempre. Obrigado pela força que você dá aí todos os dias. Muito bacana o que Deus tem falado conosco. Hoje eu meditei bastante sobre o tema que nós estamos trabalhando, que é intimidade, né? Nós estamos falando sobre intimidade. Tânia também chegou. Deus abençoe você, Tânia. Abençoe sua mãe, Terezinha. Deus abençoe a todos aí no nome de Jesus. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre intimidade, né? Intimidade com Deus, relacionamento de intimidade com Deus, como isso é importante para a nossa vida, como é legal a gente entender essas coisas, né? E trabalhar isso na nossa mente, porque isso nos traz maturidade, sabe? Isso faz com que a gente pare de cobrar aquilo que a gente não tem direito. E também cobrar aquilo que a gente tem direito, né? Apesar de que eu sempre falo que em qualquer tipo de relacionamento a cobrança não precisa existir, né? Isso que é legal. Olha só onde a gente vai começando a chegar. É quando você tem intimidade com alguém, você não precisa cobrar nada. E a gente vai chegar lá, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda essa semana. Eu estou preparando já o sermão de domingo, já estou vendo alguma coisa sobre isso, né? Um relacionamento de intimidade não cobra nada de ninguém, porque quem é íntimo sabe o que o outro precisa. Quem é íntimo sabe o que o outro quer. Você sabia que quando você é íntimo, você só magoa a outra pessoa se você quiser machucar? E você sabia que quanto mais intimidade você tem com alguém, mais poder de magoar a outra pessoa você tem. Sabe por quê? Porque você conhece exatamente aonde aquela pessoa se machuca. Você conhece exatamente aonde estão as feridas daquela pessoa. Então, um relacionamento de intimidade, ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ontem mesmo eu batendo um papo com a minha esposa, a gente conversando um pouquinho, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre nós que já tivemos, nós temos e tivemos grandes amizades de muitos anos. Eu tenho amizades de muitos anos. E às vezes, por hora por outra, alguém deixa de gostar de você, decide não ser mais seu amigo, sei lá, por algum motivo isso acontece, são ciclos que acontecem, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade para trabalhar isso, essa quebra de ciclo. Eu achava que as coisas deviam ser eternas e não é. Às vezes a pessoa vira aí, resolve não falar mais com você e pronto, né? Se isso acontece até em casamento, né? Se isso acontece até em relacionamentos tão próximos como é o casamento, o cara acorda um dia dizendo que não quer mais ficar casado, a mulher acorda dizendo que vai embora, e uns papos assim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas sabe o que é importante? É que a pessoa que é íntima, ela sabe muito sobre você. E você sabe muito sobre ela. E a verdadeira amizade, verdadeira intimidade, verdadeira sinceridade, a gente conhece às vezes quando isso termina. Quando essa amizade, ela se rompe por algum motivo, ela se afasta ou se esfria por algum motivo. Não vou nem dizer romper, vou dizer assim, ela se esfria por algum momento. Então, quando essa intimidade se esfria, aí é que a gente vai conhecer o caráter verdadeiro daquela pessoa. Sabe por quê? Porque verdadeiros amigos, que foram íntimos, eles jamais vão usar o que sabem da sua intimidade para te prejudicar. Ela jamais vai contar os teus segredos no intuito de prejudicar outras pessoas. Eu sei muito bem disso. Eu aprendi isso com duras penas.
sabe? Um outro dia, alguns anos atrás aí, uns 3 anos atrás aí, uma pessoa me prejudicou bastante, mas muito, muito. Prejudicou a mim, prejudicou a minha família, prejudicou a igreja a qual eu sou pastor e que amo tanto, a Igreja Restauração e Vida. Olha o pessoal chegando aí, olha quem tá chegando aqui, tá chegando, a Beatriz chegou, a Júlia chegou, o pessoal chegando, a Yolanda tá por aí, que coisa boa, né? Diego Gonçalves, acho que é isso, né? Também chegando, oh, maravilha, que coisa boa. Então, mas como eu estava dizendo, uma pessoa me prejudicou muito, muito. A minha igreja, o meu ministério, ele feriu, ele manchou até um pouco, com calúnias, com mentiras e falando coisas que ele tinha ouvido na minha mesa, coisas que a gente compartilha com quem a gente é amigo de verdade. Mas sabe o que é interessante? É que algumas pessoas começaram a me procurar. E disseram, olha, pastor, fulano está falando do senhor. Fulano está falando que o senhor fez isso. Fulano está falando que o senhor fez aquilo. Fulano está falando aquilo outro que o senhor fez, que aconteceu. Só que eu sei dele, algo assim, dessa pessoa, né? Algo assim terrível, que poderia destruir ele, sua família, seu ministério, poderia destruir a vida dele. Mas sabe o que eu fiz? Não sei de nada. Tá tudo bem. Deus é fiel e cuida de nós. Então, quer dizer, eu mostrei o meu caráter. Eu mostrei o meu caráter. Não é para me defender que eu vou destruir a família de alguém, que eu vou destruir a vida de alguém, que eu vou destruir o ministério de alguém, que eu vou destruir a carreira de alguém, que eu vou destruir... Não. Deus é quem nos justifica. Amizade é isso. Então, se um dia a gente voltar a ser amigos, né? Se as nossas famílias voltarem a ser amigos, eu não vou ter nada para pedir desculpas. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, sobre relacionamento. Eu quero falar um pouco hoje sobre intimidade. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 7, diz assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa isso daqui. Então, a gente vem falando um pouquinho aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, que fala sobre Samuel no templo. Samuel ainda uma criança, ainda um jovenzinho no templo. A mãe de Samuel, Ana, tinha entregue Samuel lá. Para Samuel ser trabalhar no templo, não importa no que ele começar, para começar a carreira sacerdotal dele, posso dizer assim, a carreira de profeta dele. E Samuel estava lá. E uma certa vez, à noite, Deus quis falar com Samuel. E Samuel não conseguiu compreender, não conseguiu ter o discernimento da voz de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. A regra básica, uma regra básica para um relacionamento íntimo é o quê? É o conhecimento. Conhecer não quer dizer que você seja íntimo, mas intimidade começa pelo conhecer. Porque às vezes eu conheço muito alguém ou algo e não sou íntimo, né? Eu tenho pastores, pregadores, homens, cidades, carros, que eu conheço que eu tenho muito conhecimento. Tem pastores que eu ouço tudo que ele prega, que eu leio os livros que ele escreve, tem carros que eu sei tudo o que acontece com o carro, leio tudo sobre o carro, porque o homem gosta de carro e eu gosto de carro, né? Eu gosto de carro. Eu gosto de algumas cidades, eu gosto de ler sobre aquela cidade, sobre o que acontece naquela cidade, o que houve naquela cidade, né? Eu tenho um sonho, se você não sabe, eu tenho um sonho e eu vou realizar esse sonho em nome de Jesus. Eu quero passar férias
uma férias de verão no Havaí, Estados Unidos. Eu quero ir para o Havaí, passar férias lá. Ainda não tive a oportunidade, mas eu vou lá. Mas sempre que tem alguma coisa sobre o Havaí, eu estou lendo, eu estou assistindo, eu gosto, porque é uma coisa minha. Se você perguntar para mim, por que, pastor, que você quer ir para o Havaí? Não sei. Talvez seja porque eu sou apaixonado por surf, também não surfei ainda, quem sabe seja lá no Havaí. Quem sabe seja porque eu assisti muitos filmes, não sei, mas eu quero ir. Então eu passo a ter o quê? Conhecimento. Mas eu tenho intimidade? Não, eu não tenho intimidade. Eu só tenho conhecimento. Eu tenho pastores, como eu disse, pregadores, teólogos, homens de Deus, que eu conheço muito da vida dele, mas eu não sou íntimo deles. Então, às vezes nós temos conhecimento de Deus, mas não temos intimidade com Deus. Então, quer dizer, às vezes as pessoas leem a Bíblia, olha, pastor, eu já li a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, mas isso não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Quer dizer que você tem intimidade com a palavra de Deus, mas não tem intimidade com o próprio Deus. Alguém pode ter intimidade comigo, porque me ouve todas as vezes aqui na comunidade 1228. Pode ter intimidade comigo, porque me ouve nos domingos, porque me segue nas minhas redes sociais, mas não tem intimidade. Ele conhece a minha vida, mas ele não tem intimidade comigo. E hoje eu quero falar com você que é importante você começar pelo conhecimento, mas não parar no conhecimento, ir um pouco mais além para você chegar num nível de intimidade. É isso que nós precisamos. Nós precisamos crescer o nosso nível de intimidade. E como é, pastor, que eu consigo intimidade? Intimidade a gente consegue com convivência. É convivência, é a caminhada, é a convivência que me cria intimidade. Pouca convivência é pouca intimidade. Muita convivência é muita intimidade. Quem convive muito, torna-se muito íntimo. Por que que eu e a minha esposa, 42 anos de casado, podemos dizer assim que somos extremamente íntimos? Porque fazem 42 anos que nós andamos juntos. Ela não está a 100 km de distância e eu falo com ela por telefone. Não, nós andamos juntos. Nós caminhamos juntos. A gente pensa junto, a gente acorda junto, a gente dorme junto, a gente está junto. É tanto que ela se contaminou com o Covid na segunda-feira, ela sentiu os sintomas, começou a aparecer os primeiros sintomas, na terça-feira eu já estava positivo também. Isso é o quê? Intimidade. Agora, o meu filho, que está morando em uma outra casa, ele já saiu da nossa intimidade e está morando em outra casa e ele não foi contaminado. Por quê? Porque ele não faz parte agora, nesse momento, da nossa intimidade. Agora, se ele estivesse solteiro, estivesse aqui dentro de casa, certamente ele faria parte dos números de pessoas que foram contaminadas aqui em casa. Então ele seria um terceiro, porque nós estamos em intimidade. Então eu quero dizer para você que conhecer não é ser íntimo. Conhecer é o início. Você precisa subir de nível. Subir de nível. Por isso que Jesus diz assim, João 14, verso 6. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que que ele fala assim, eu sou o caminho? Porque ele está falando de caminhada. Ele está falando de jornada. Ele está falando de gastar tempo. Caminhar é gastar tempo. Jornada é gastar tempo. É você andar, é você caminhar, é você ter um tempo de conhecimento. Quando você anda com alguém,
Quando você caminha com alguém, você gasta tempo com aquela pessoa. E você passa a conhecer aquela pessoa. E você passa a ficar próximo, tão próximo daquela pessoa, que você passa a ter gestos, você passa a ter palavras, você passa a ter formas muito parecidas com aquelas pessoas. Você já ouviu falar, e eu sou prova viva disso, que eu vi um amigo meu que isso aconteceu, ele adotou uma criança, fez esse ato lindo, eles não poderiam ter filho lá pelos seus problemas, e eles adotaram uma criança. E adotaram lá a esposa dele era bem morena, e ele era mais claro assim e tal, mais olhos azuis, e ela já era bem assim, morena, tal, bonita, tararau, ele também, um rapaz muito bonito e tal. E eles adotaram uma criança. E eles não fizeram essa coisa de ficar escolhendo, se vai ser loiro, se vai ser moreno, se vai... Não, eles queriam uma criança. E apareceu uma criança ainda bebê, muito bebê, quase que recém-nascida praticamente, e eles adotaram essa criança. Deixa eu dizer para você, se você olhar para a criança, você nunca vai dizer que não é filho deles. Hoje é um homem, mas você nunca vai dizer, sabe por quê? Porque conviveram tanto, que ficaram parecidos. Então, quando Paulo fala assim, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está querendo dizer assim, ande muito com Deus. Ande muito com Jesus, aprenda muito da palavra de Deus, conheça muito da palavra de Deus, viva experiências com Deus que você vai ficar parecido, você vai imitar tanto que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nela. Você sabe o que é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Não é quem se veste parecido com um sacerdote, não é quem se veste parecido com um pastor, um padre, não tem esse negócio, sabe? Não tem esse negócio, parece com o pastor porque se veste como pastor, parece com o pastor porque tem as roupas de pastor, corta o cabelo que nem pastor, tem sapato de pastor, não, sabe como você se parece? Quando as pessoas olham para você e você tem tanta intimidade com Deus que você tem as atitudes que Deus teria. Então isso é se parecer com Deus. Então quando Jesus vira assim, eu sou o caminho, ele está dizendo assim, eu sou aquele em que você vai, eu sou o caminho que você vai caminhar, eu sou a jornada que você vai caminhar, para que você tenha intimidade com o Pai. Ele diz assim, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Ele está querendo dizer, você começa por mim e a intimidade que você vai ter comigo, o relacionamento que você vai ter nesse caminho vai te levar ao Pai. Eu e você vamos juntos ao Pai. Eu acho isso uma revelação poderosa para o nosso coração. Jesus quer nos levar ao Pai. Jesus não quer nos mandar ao Pai. Ele não está mandando você por mala direta, ele não está mandando você por Sedex, ele não está mandando você por transporte, não. Ele está dizendo, através de mim você vai chegar ao Pai. Ele está dizendo assim, eu e você, nós vamos chegar até o Pai. Quando desejamos um relacionamento íntimo, não podemos pular etapas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. Nossa, eu me molhei tudo aqui. Quando nós queremos intimidade com alguém, não há como pular etapas. Porque se você pular etapas, aquilo não é intimidade. Aquilo é só conhecimento. Sabe? Isso não é intimidade, é conhecimento quando você pula etapas. Então muita gente quer ter uma intimidade com Deus, mas ele pula etapas. E Jesus está dizendo, não, vai ser na caminhada, vai ser na jornada, vai ser no dia a dia que a gente vai aprender. O sacerdote Eli, ele estava no final da sua jornada, enquanto Samuel estava no começo da jornada. Mas deixa eu dizer para você,
todos os dois tinham a mesma importância. Deus dá valor para aquele que está no final da caminhada, mas Deus dá valor para aqueles que estão no começo da caminhada. Então, a importância é você não pular etapas. Quem pula etapas nunca vai gerar intimidade de verdade. Ora, deixa eu falar algo aqui muito sério para pessoas adultas. Hoje em dia nós vemos que os namoros estão pulando etapas. Pulando etapas. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente tinha aqueles namorinhos. Meu amigo, quando a gente conseguia beijar, uau! A gente saía assim, estourado. Porque a gente dizia, cara, dei o primeiro beijo. Ela deixou eu beijar. Quando a gente saía de mão dadas. Quando a gente tinha oportunidade de ficar sozinho. Uau, que loucura! Que loucura! Essa questão de como é hoje, de relacionamento sexual, de sexo, era uma coisa que passava pela nossa cabeça lá no fundão do mundo. Porque a gente tinha isso relacionado com casamento. Então nós não pulávamos etapas. A gente sabia, não, vou ter que namorar, vou ter que ficar noivo, e depois eu vou casar. E quando eu casar, eu vou ter intimidade com a minha esposa. E minha esposa vai ter intimidade comigo. Relações sexuais, para falar a palavra exata. Hoje em dia, as pessoas pulam as etapas. Elas começam pelo fim. Começam pelo fim. E pessoas assim nunca serão íntimas de verdade. Sabe por quê? Porque não se conheceram. Não se conheceram. Pastor, o que isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Deixa eu dizer para você. Se você quiser começar logo pelo fim, você nunca vai ter intimidade com Deus. Você sabia que tem gente que vai na igreja em busca de um milagre? Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, ele realiza esse milagre e a pessoa nunca mais aparece na igreja. Nem na que ele recebeu o milagre e nem em nenhuma outra qualquer. Sabe por quê? Porque ele pulou as etapas. Ele não tem intimidade, ele não tinha relacionamento, ele estava ali só por aquilo que ele desejava. Ele estava por necessidade. E eu poderia falar aqui de um monte de relacionamentos. Tem gente que se relaciona com Deus só por interesse. Quem se relaciona com Deus por interesse nunca terá intimidade com Deus. A nossa caminhada é mais importante na nossa caminhada a constância do que a velocidade. Sabia disso? Eu falei alguma coisa hoje, eu postei alguma coisa hoje falando sobre isso. Sobre carroça, barulho de latas vazias. Sabe o que é isso? É que muitas vezes a gente está tão preocupado com o que está fazendo barulho que a gente acha que quem está fazendo barulho é que está acontecendo. Mas na verdade a intimidade a gente encontra onde? No quarto. Olha a palavra revelada para nós aqui hoje. O que Jesus diz? Quando vocês forem orarem, aonde vocês vão orar? Ele manda fazer o quê? Fechar a porta do quê? Ele manda fechar a porta do quarto. Por que a porta do quarto? Porque quarto é lugar de intimidade. Então ele diz assim, quando vocês forem orar, quando vocês quiserem intimidade comigo, não vão para as praças. Não fiquem nas praças, não é nos palcos, não é nas redes sociais que vocês vão ser ouvidos ou que vocês vão ter intimidade comigo. Se vocês quiserem de verdade ter intimidade comigo, entre no quarto de vocês, feche a porta e fale diretamente com o Pai. Olha que chave poderosa para a nossa vida hoje. Se você quer intimidade com Deus,
Se você quer caminhar com Deus, não se preocupe com quem está fazendo barulho. Não se preocupe com quem está fazendo barulho de latas vazias. Se preocupe em entrar no seu quarto, falar com o Pai diretamente em intimidade. É isso que pode mudar a nossa vida. A tua palavra, o salmista diz no Salmo 119, verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia os meus caminhos. Então o que ele está dizendo? Não importa a velocidade, mas a profundidade. Então a palavra de Deus, ela vem e vai trazendo o quê? Luz, ela ilumina os meus passos. Então a palavra de Deus, ela vai me levando a um caminho de intimidade com Deus. Eu vou conhecendo a Deus e vou querendo ter experiências tremendas com Ele, e ela vai me mostrando o caminho. Você quer intimidade com Deus? Leia a palavra de Deus, que ela vai te levar para o caminho da intimidade, porque você vai querer não só ler, você vai querer viver. Eu tenho falado muito isso porque o Espírito Santo tem batido muito no meu coração sobre isso. Sobre o quê? Sobre uma palavra praticável. Sobre essa palavra sendo praticável. Sabe? Vivendo essa palavra de verdade. Não é utopia, não é vivendo a palavra como se, ai que versículo bonito. Não, esse versículo pode ser praticado na minha vida. A palavra de Deus, ela pode ser lâmpada para os meus passos. Ela pode ser luz que ilumina os meus passos. Ela pode ser luz que clareia os meus caminhos. Ela pode. Então eu vou praticar, eu vou viver isso. Eu vou ser íntimo de Deus. Aí eu termino falando o que Oséias fala lá em capítulo 6, verso 3, que é fantástico. Ele diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque aí, ele continua falando, porque se eu prosseguir em conhecer ao Senhor, prossigamos, ele diz, então conheça, lembra que eu falei no começo? Conhecimento. A Bíblia me traz conhecimento de Deus, mas ele diz assim, não fica só aqui não, vai mais para frente, procura ter experiências com Deus. Ele diz assim, conheçamos e prossigamos. Vai prosseguindo, vai conhecendo, vai tendo experiência, vai lendo, Deus vai te revelando, vai fazendo, vai colocando os pés, Deus fazendo um milagre. Foi assim que aconteceu com os apóstolos. Eles foram conhecendo a Jesus e eles começaram a dizer assim, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Eles estavam conhecendo. Aí daqui a pouco Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Ele diz, uau, olha que Deus tremendo, o Deus que solidifica a água e anda sobre a água. E eles começam a andar com Jesus e eles começam a ver que tinha um homem lá com 3 pães e 5 peixes, e ele começa a ver que Deus começa a multiplicar aquilo, e ele fala, uau, olha esse daqui, aquele que andou sobre as águas, aquele que mandou eu andar sobre as águas, agora ele está aqui multiplicando pães e peixes, pegando poucos pães e poucos peixes e alimentando uma multidão de 5.000 pessoas. Olha que tremendo, eles estavam correndo para conhecer a Deus. E quanto mais eles conheciam, mais íntimos de Deus eles ficavam. E a minha palavra para você hoje é, quando nós somos íntimos de Deus, a chave de sabedoria hoje, quando nós buscamos conhecimento, nós alcançamos intimidade com Deus. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu vou deixar aqui uma palavra profética para a sua vida. Parece meio loucura, mas é uma verdade. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais Deus conhece de mim, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, e Deus tem intimidade comigo, mais eu recebo dele. Sabe por quê? Sabe aquelas coisas que já aconteceu com você, que é íntimo de Deus? Com você, que é íntima de Deus?
Sabe aquelas coisas que já aconteceram, tipo assim, se você disse assim, eu nem pedi e Deus me deu. Porque quem é íntimo não precisa pedir. Deus conhece. Sabia? Quem é íntimo não precisa pedir. Deus sabe o que você quer e sabe o que você precisa. Então eu quero orar com você hoje, porque nós vamos correr atrás de conhecer e prosseguir. O prosseguir é, eu vou atrás de conhecer e vou atrás de ter intimidade com Deus. E eu vou terminar isso aqui dizendo, lá em João, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo de número 5, se não me falha a memória, agora, que a minha memória falha bastante, viu? Deixa eu achar aqui pra gente não falar besteira. Capítulo... Não, agora eu não vou achar. Eu não vou achar. João capítulo número 5. Depois eu acho, eu falo com você. Mas a Bíblia fala a respeito do seguinte. Jesus disse que eu não vos mais chamo de servo. Ele diz assim, eu vos chamo de amigos. E quando Jesus fala isso, chamar de amigos, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que, ele diz aqui, ó, vós sereis meus amigos se fizerdes o que os mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito. Amém? Capítulo 15 de João. Sabe quem quer ser seu amigo? Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Pensa. Pensa que um Deus soberano, tremendo, poderoso, santo, quer ser o seu amigo. Ele disse assim, não fui eu, não foi vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Não foi vocês que desejaram ser íntimo de mim. Fui eu que desejei ser íntimo de vocês. Você consegue entender isso? E se esse Deus tão lindo, tão poderoso, tão sublime, quer ser seu amigo, o que é que você está esperando? Se esse Deus extraordinário quer ser íntimo seu, o que é que você está esperando para ser íntimo dele? Samuel não conhecia, mas chegou uma época na vida de Samuel que Deus falava com Samuel com toda a liberdade. Para encerrar, teve um certo momento que Samuel foi rejeitado. O povo não queria um profeta, o povo queria um rei. Aí Samuel foi lá e reclamou com Deus. Ele era íntimo de Deus. Disse, Deus, o povo está me rejeitando. Deus olhou para Samuel e disse, Samuel, fique em paz. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando. É a mim que eles não querem intimidade. Deus estava falando para Samuel, Samuel, fique em paz.
nós somos íntimos. Eles é que não querem. Então, não se preocupe com quem não quer ser íntimo de Deus. Não se preocupe com quem está falando que você é muito carola. Sabe aquele termo que usa-se muito na igreja católica? Tem gente dizendo que você é muito kadosh, muito santo, muito carola. Que você vive na igreja, que você idolatra a igreja, que você idolatra pastor, que você... dizendo que você é muito santo, que você quer muita coisa, que você dá dízimo, que você dá oferta. Para que isso? Para que? Vamos ter um relacionamento distante? Não, você vai dizer não. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento de conhecimento e intimidade. Ele disse, eu sou a videira, vocês os ramos. Nós estamos juntos. Ele é a videira e nós nele estamos enxertados. Pai, no nome de Jesus, eu louvo o teu nome, Senhor, pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Pai, nos ensina a ter intimidade contigo, Pai. Nos ensina. Ensina-nos, ó Deus querido, a estar próximo de ti, ó Pai. Nos dá, Senhor, esse desejo, Senhor. Não se afaste de nós, Pai. Foi o Senhor que escolheu estar perto de nós. Foi o Senhor que escolheu ser nosso amigo. O Senhor não quer mais um relacionamento de obrigação, um relacionamento do eu preciso, um relacionamento de necessidades, de suprimento de necessidades. O Senhor quer um relacionamento de amizade, de amor, de aproximação. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa mulher, abençoe esse homem, abençoe essa família, para que haja, Senhor, intimidade no relacionamento deles com o Senhor. E que, ó Deus, que se cumpra o que o Senhor diz na sua palavra, que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. Isso acontece com quem é íntimo. Obrigado, Pai, por cuidar de nós. Que Deus abençoe você, que Deus cumpra as promessas sobre a sua vida e, acima de tudo, não se afaste de Deus. Não queira um relacionamento distante, queira ser íntimo de Deus, queira ser um kadosh de Deus, um santo, alguém que tem aproximação com Deus. Amém? Deus abençoe você, beijão no seu coração, faz um print dessa live, marca pessoas para que amanhã a gente vai fechar esse assunto de intimidade. Eu fecho amanhã, a gente vai aprender muito de Deus, vai crescer bastante em nome de Jesus. Eu queria ter você amanhã às 12h28 aqui para a gente aprender um pouco mais do Senhor. Continue orando por nós, estamos muito bem de saúde, graças a Deus. Amanhã vamos fazer o teste, eu e Isabel, vamos fazer o teste só para fechar, e eu tenho certeza que amanhã à noite já estamos na igreja, domingo, Deus vai fazer coisas grandes. Obrigado por tudo que vocês têm sido na minha vida. Deus abençoe você. Já tem o link no nosso Facebook, daqui a pouco tem o link também no nosso grupo de oração, no nosso WhatsApp, e passa para outras pessoas. Tem gente querendo um relacionamento somente de colega, quando Deus quer ser íntimo, tá bom? Deixa eu tirar um print aqui. Deus abençoe você, beijo no seu coração, tchau, tchau.